Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Relacionamentos Descartáveis. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será os relacionamentos nas redes sociais. Em segundo lugar, vamos falar sobre relacionamentos duradouros versus relacionamentos descartáveis. E, em terceiro e último lugar, vamos falar sobre estabelecendo relacionamentos duradouros. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Os relacionamentos nas redes sociais. Definição de redes sociais. São as estruturas tecnológicas de comunicação onde as pessoas se relacionam umas com as outras, compartilhando ideias, objetivos, pensamentos, valores e etc. Mas quais são os benefícios das redes sociais? Desde que sejam bem utilizadas, as redes sociais, como por exemplo o Facebook, o Twitter e outros, são um grande potencial para o desenvolvimento humano das pessoas, desde que os princípios básicos de uso sejam resguardados para o pleno aproveitamento de seus recursos. Neste contexto, nós podemos mencionar como os principais benefícios das redes sociais e da internet os seguintes. Em primeiro lugar, aprendizagem. O primeiro benefício. A internet apresenta excelentes recursos de pesquisa com vasto conteúdo do saber humano em todas as áreas do conhecimento. Assim, se realizamos pesquisas em sites confiáveis, de notório reconhecimento científico, temos então a oportunidade de nos desenvolvermos no ensino-aprendizagem com maior facilidade. Fazemos aqui neste momento uma leitura em Provérbios, capítulo de número 2, versículos 1 a 15, para uma breve reflexão com relação à excelência da sabedoria. Diz assim a palavra do Senhor: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do justo e conserva caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Os que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com as perversidades dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. Portanto, as mídias sociais, elas podem ser utilizadas sim para o conhecimento, não só no sentido secular, mas também espiritual, desde que seja usada de forma correta.
em sítios ou sites de reconhecido conhecimento científico, e aí a aprendizagem ela será pura e simples. Em segundo lugar, como benefício das redes sociais, ela estabelece relações sociais. Isso quer dizer, milhões de pessoas em uma rede social estão conectadas entre si, nos mais diferentes locais do planeta, e de forma instantânea nós podemos nos relacionar mutuamente, preparando uma plataforma para uma futura amizade duradoura. E é o que nós podemos ler no Salmo de número 119, no seu versículo de número 63, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Portanto, as mídias sociais, as redes sociais, elas nos proporcionam a oportunidade de nós termos relacionamentos com várias pessoas nos mais longínquos locais deste planeta. Porém, nós temos que selecionar as pessoas que realmente podem, vamos dizer assim, escalar ou progredir para uma futura amizade verdadeira dentro da base dos princípios cristãos. Em terceiro lugar, como benefício das redes sociais, nós temos que ela é uma importante ferramenta de evangelização, de profundo alcance. As redes, elas não podem substituir como um todo a evangelização presencial das pessoas. Porém, desde que utilizada dentro dos princípios cristãos, elas se tornam, então, um poderoso instrumento de alcance das pessoas para o conhecimento do Evangelho de Cristo. Portanto, das redes sociais, nós podemos, por exemplo, estar conectados a pessoas lá no Japão, do outro lado do planeta, em que você, então, pode realizar uma tarefa, um trabalho de evangelização, cumprindo então a grande comissão que o nosso Senhor Jesus nos deu, que está escrito em Mateus, capítulo de número 28, do versículo 16 ao 20, que diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Portanto, se eu tenho esta limitação de não poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, através da internet, das mídias sociais, das redes sociais, eu posso então ter esse instrumento como um fator importante, uma ferramenta importante de evangelização. Portanto, dentro dos benefícios que nós mencionamos aqui, em número de 3, as redes sociais nos proporcionam aprendizagem, estabelecer relações sociais para futuras amizades duradouras e verdadeiras, e também ela serve como uma importante ferramenta de evangelização. Porém, as redes sociais também trazem malefícios. Considerando o grande potencial dos recursos das redes e mídias sociais, não sendo elas então bem utilizadas, ou seja, não sendo utilizada de forma correta, então ela traz em seu bojo alguns malefícios na conduta moral
das pessoas, as quais nós podemos citar aqui pelo menos duas principais, onde o malefício que a rede social traz é a escravização tecnológica. Muitas pessoas ficam presas, então, por longas horas do dia ao entretenimento ou em estado de permanente correspondência de mensagens que não agregam nenhum valor moral, ético ou espiritual a esta pessoa. Esquece-se de tudo, desde as refeições até os seus compromissos de estudo, de trabalho, de noites mal dormidas, e assim o tempo perdido não poderá mais ser resgatado para um aproveitamento mais eficaz. Portanto, as mídias sociais, as redes sociais, a internet traz essa condição de que, se a pessoa não se dominar, ela se torna uma escrava tecnológica, ou seja, praticamente um vício, e isso traz sérios problemas na vida social de uma pessoa. Portanto, isto se configura como uma má utilização destes recursos, ou seja, ser um escravo da tecnologia. E nós podemos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Portanto, esse tempo longínquo, quase que infinito nas redes sociais de conversas, não agrega nenhum valor à alma, à sua vida espiritual. Portanto, a escravização tecnológica é sim um malefício das redes sociais. E como segundo ponto, dependendo do tipo de pesquisa e por onde se navega na ampla rede, vamos dizer assim, cibernética, as redes sociais nos induzem a praticar pecados. Felizmente, encontramos nas redes e mídias sociais terreno fértil para o pecado, onde os valores mundanos são difundidos, tais como prostituição, a mentira, agressões verbais, fofoca, e etc. Pessoas que se envolvem com estes valores pecam contra Deus. Portanto, nós devemos então nos abster de qualquer passagem, de qualquer curiosidade em estar conectados a esse tipo de condição de páginas, de correspondências que fala de agressões verbais, de fofocas, e que não leva absolutamente nada em nenhum crescimento da pessoa como ser humano e também da sua vida espiritual. No Salmo de número 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No Salmo também 101, versículo 3, temos também uma alusão direta a essa situação que diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Portanto, dentro dos malefícios das redes sociais, nós temos a escravização tecnológica, onde a pessoa fica presa horas e horas navegando em sites, internets, nas redes sociais, e também a indução ao pecado, devido à maioria dos conteúdos existentes serem conteúdos que são contrários aos valores e princípios estabelecidos, exalados na Bíblia Sagrada.
Passemos agora a falar sobre o item 2 da lição, que fala sobre relacionamentos duradouros versus relacionamentos descartáveis. O conceito de relacionamentos duradouros é o seguinte: ele compreende a relação de amizade que perdura por um longo período de tempo e que se mantém independentemente de qualquer ordem circunstancial, sendo estabelecida através do afeto, da confiança mútua, da lealdade, etc. Mas, por outro lado, nós temos também o conceito de relacionamentos descartáveis. E esses relacionamentos descartáveis compreendem a relação social entre pessoas motivadas por uma oportunidade de encontro presencial ou virtual devido a uma circunstância que não perdura por longos períodos, sendo estabelecida então como uma relação de coleguismo ou de conhecidos. Mas quais são os fatores geradores de amizades descartáveis em pleno século XXI? Infelizmente, nos dias atuais, vivemos culturalmente na geração dos descartáveis. Pois ao comprarmos, por exemplo, um aparelho eletrônico de última geração, por exemplo, um celular, em poucos meses este se torna obsoleto devido à existência de um equipamento mais avançado. E assim nós somos induzidos a adquirir este novo modelo e descartar o outro que ainda teria um longo período de vida útil. Portanto, intrinsecamente, esta cultura está estabelecida na nossa sociedade, de descartar as coisas adquiridas. Então, neste mesmo sentido, as relações sociais entre as pessoas estão cada vez mais vulneráveis e sujeitas a uma ínfima temporalidade, onde a afetividade não encontra espaço, o amor se esfria e os relacionamentos assumem uma conotação de ser mais descartável. Alguns fatores para o descarte de relacionamento nos dias de hoje são, primeiro, o avanço da tecnologia. O desenvolvimento avassalador da tecnologia, especialmente a decomunicação, remete as pessoas a viverem clausuradas em um espaço dialógico dependente de equipamentos eletrônicos, onde se inserem frases sem a carga dos sentimentos humanos, porquanto são palavras frias que muitas vezes não são compreendidas em sua essência pelo íntimo da alma e então retiram do homem a sua essencial sociabilidade presencial e o mais sublime de todos os sentimentos, o sentimento de amor. Como segundo fator gerador de uma amizade descartável, nós temos a falsa personalidade caracterizadas nas redes sociais. Ainda no contexto destas redes sociais, que a tecnologia então dispõe, a ausência do olhar face a face entre os seres humanos, do olho no olho, promove nas pessoas a facilidade e oportunidade de assumirem personalidades diferentes, ocultando então a manifestação de sua verdadeira personalidade, que seria mais dificultoso de esconder diante de uma convivência continuada. Esta mentira é sumariamente um elemento que propicia o descarte de relacionamentos. Então, as pessoas elas se passam ou demonstram ser uma coisa nas redes sociais, têm características, virtudes nas redes sociais que em sua vida real não tem. Portanto, não passa de, no caso, um teatro, não passa então de sumariamente uma mentira, porque a pessoa se passa por um personagem ou uma pessoa que ela não é. E isso então
vamos dizer assim, propicia para que haja relacionamentos breves, quando se descobre então que esta não é a verdadeira personalidade daquele que se manifestou nas redes sociais. Em terceiro lugar, e essa é a mais abrangente como fator gerador de amizades descartáveis, a sociedade líquida. E a sociedade odierna, ela vive hoje uma relação de amor incerta e duvidosa nas relações sociais, pois o ter precede o ser, ou seja, pessoas que não dispõem de nada que possa fornecer vantagens a outrem, não são candidatos a desfrutarem de uma amizade sincera. As fragilidades e as instabilidades nas relações humanas são evidenciadas pelo relativismo, pelo liberalismo, pelo individualismo, pelo materialismo e também consumismo desenfreado, entranhados nesta sociedade líquida. Isso quer dizer que a sociedade de hoje, ou seja, uma pessoa não tem preocupação nenhuma com a outra, não se coloca no lugar do outro. Há em si um egoísmo, um egocentrismo, em que esta sociedade ela se torna líquida, onde não há amor. E ainda como um fator gerador desta amizade descartável, e essa é muito importante, porque mexe com a base da sociedade, é a degradação da relação social na família. Então, se as relações sociais nas famílias estão contaminadas, estão desequilibradas, estão descontroladas, significa que as relações daqueles membros fora da família também certamente estarão com os mesmos problemas de conflitos. E os conflitos familiares, gerados por uma série de fatores sociológicos ou mesmo espirituais, têm degradado as relações sociais em família, onde não se respeita mais a hierarquia familiar, o desrespeito entre cônjuges, o não conhecimento da autoridade dos pais, a não afetividade entre os membros, que se estendem então às relações interpessoais na sociedade, sendo então estes conflitos de interesses o elemento base desta propulsão para os relacionamentos descartáveis gerados na célula máter da sociedade, que é a família. Então nós temos alguns tipos e causas dos conflitos na família. E o primeiro tipo de conflito é o intrapessoal, ou seja, conflitos intrapessoais. São os conflitos originados no íntimo de cada pessoa, materializados por um sentimento do indivíduo de não se sentir feliz, de carregar frustrações, medos e melancolia permanentes até o ponto de se isolar. A este indivíduo enfermo na alma, do ponto de vista humano, a família deve então compreendê-lo e amá-lo incondicionalmente, e no campo espiritual orar incessantemente. É o que diz Tiago, capítulo de número 5, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago 5, 13 ao 16. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes
serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica, a oração do justo. Portanto, nos conflitos intrapessoais, a oração é ponto importante. Mas quais são as causas desses conflitos intrapessoais? Nós temos então a diferença de temperamentos no seio da família, como também no seio da sociedade. Segundo a teoria dos temperamentos, aceita pela psicologia, didaticamente existem 4 tipos de temperamentos predominantes na personalidade de um ser humano, que são o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático, todas elas com defeitos e qualidades. Um exemplo de conflito resultante de diferentes qualidades e defeitos de temperamentos é que um marido colérico, em suas qualidades, entre aspas, quer fazer tudo à sua maneira e com rapidez em suas decisões. Em contrapartida, então, a sua esposa, que tem um temperamento melancólico, deixa-se levar pelos defeitos do egoísmo e da inflexibilidade para tratar de uma determinada situação, desembocando, então, em sérios conflitos. Conflitos entre os cônjuges não podem ser resolvidos de acordo com a minha maneira, ou da maneira, ou das duas maneiras, ou de nenhuma maneira, mas da nossa maneira. Isto é, marido e esposa devem trabalhar por uma solução mutuamente satisfatória, buscando alcançar o mesmo objetivo, porque cada um é importante no relacionamento e o relacionamento é importante para cada um. E nós podemos ler na primeira carta de Pedro, em seu capítulo de número 3, versículo 7, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam, então, as vossas orações. Então, além dos conflitos intrapessoais, nós temos também os conflitos interpessoais. E estes conflitos interpessoais são os conflitos que se originam no relacionamento social entre os membros da família, e são os que mais causam marcas indeléveis de sofrimento no seio familiar. Ou seja, as brigas entre familiares. As relações familiares não podem ser pautadas pelas expressões eu quero o que quero ou você quer o que quer, porque temos necessidades e interesses que muitas vezes competem entre si. Tudo isso porque simplesmente somos diferentes um do outro. E Tiago, capítulo de número 4, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Mas quais são as causas mais evidentes dos conflitos interpessoais? Em primeiro lugar, a falta de comunicação. A comunicação inteligente, respeitosa e harmoniosa é importante no casamento, no seio da família, pois uma comunicação fora desse padrão pode dar vida ou morte a um relacionamento. Precisamos ouvir com mais atenção e aprender a falar com mais amor. Precisamos aprender
e elogiar com mais generosidade. Precisamos aprender a perdoar com mais compaixão. E precisamos aprender a cultivar um relacionamento de intimidade com Deus. Portanto, falta de comunicação é uma causa de conflito e, portanto, também interfere diretamente no tempo de relacionamento das pessoas. Em segundo lugar, como causa de conflitos interpessoais que interferem no relacionamento, ou seja, que abrevia o tempo de relacionamento entre as pessoas, é o tratamento grosseiro. Um dos maiores motivos de infelicidade no matrimônio ou nas relações familiares é o tratamento ríspido, grosseiro, descortês entre os membros da família. Este desperta repugnância, ódio e espírito maligno de vingança, onde Jesus Cristo, ele só habita, ou seja, somente em Jesus é que existe o amor, a compreensão, o respeito, o diálogo e o tratamento cordial. Portanto, é necessário que o Espírito Santo, ele presida a nossa vida, que o Senhor Jesus habite nos nossos corações, para que as nossas amizades, não só no seio familiar, mas fora da família, seja abastecida, ou seja, exista sempre o amor, a compreensão, o respeito, o diálogo e tratamento cordial. E assim as nossas relações serão duradouras. Em terceiro lugar, melhor dizendo, a falta de confiança é outra causa de conflito interpessoal que interfere no relacionamento. Quando o casal ou os amigos se amam de verdade, não há espaço para desconfiança. Quando os membros da família se amam, não há espaço para o ciúme, que é o sentimento de caráter emocional, que produz irritação, insegurança, ódio, baixa estima, classificado teologicamente como um espírito maligno. Em quarto lugar, como causa de conflitos interpessoais, nós temos as críticas destrutivas. As críticas destrutivas possuem um efeito devastador nas relações sociais e matrimoniais de um lar. O casamento, por exemplo, do rei Davi e de Mical, filha de Saul, acabou por causa de uma crítica que foi feita ao rei. Em quinto lugar, e aí mais pertinente aos cônjuges, nós temos a infidelidade conjugal como uma causa de conflitos interpessoais. O casamento é uma aliança de amor e compromisso, de fidelidade, onde Deus se apresenta como a suprema testemunha. O casamento ele é sagrado, pois veio do céu e não da terra. Ele veio diretamente do coração de Deus. E assim, quando há infidelidade conjugal, há também infidelidade a Deus. E é o que nós podemos ler na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 13, versículo 4, que diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Portanto, matrimônio ele tem que ser honrado e não poderá haver, então, infidelidade conjugal sob hipótese nenhuma. E por último, como causa de conflitos interpessoais na família, que podem então interferir no tempo de duração dos relacionamentos, nós temos as dívidas, os problemas financeiros. Compromissos financeiros contraídos além da capacidade de pagamento, recursos financeiros disponíveis, provocam nervosismo, intranquilidade,
e muitos conflitos conjugais. Se um cônjuge resolve reclamar sobre as finanças do lar, o outro se sente atingido. Para se evitar conflitos, é indispensável planejar muito bem o orçamento familiar, tendo em mente que só se pode gastar o que se ganha. E a atitude de poupar para eventuais períodos emergenciais de necessidades pecuniárias deve ser estabelecida, ou seja, a poupança. Portanto, aqui nós temos uma série de 6 pontos de causas de conflitos interpessoais que interferem nos relacionamentos duradouros ou tornam os relacionamentos descartáveis. Então, como nós falamos, a falta de comunicação, o tratamento grosseiro, a falta de confiança, críticas destrutivas, infidelidade conjugal e problemas financeiros através das dívidas. Mas, além dos conflitos intrapessoais e interpessoais, nós temos também os conflitos extrapessoais. E estes conflitos compreendem a relação de amizade que perdura por um longo período de tempo. E que no caso aí, aliás, são os conflitos, nós estamos falando da definição dos conflitos extrapessoais. Desculpe, que eu peguei outra folha e li sobre outra definição, mas a definição dos conflitos extrapessoais são os conflitos familiares cuja causa vem de origem externa, em sua maioria das vezes, alheias então à vontade pessoal dos membros da família. A visão neste caso deve ser a de vislumbrar este problema como oportunidade de desenvolvimento e crescimento pessoal e espiritual. Como, por exemplo, em Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias está, então, no Antigo Testamento, em seu capítulo de número 29, versículos do 10 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 29, 10 ao 13. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Passando agora a falar sobre o item 3 da lição, estabelecendo relacionamentos duradouros. Vamos falar aqui dos princípios cristãos para uma amizade duradoura. A escolha de nossos amigos, ele assume uma grande importância, pois os amigos com os quais nos relacionamos são fontes em potencial de influência dos nossos hábitos, dos nossos costumes e dos nossos comportamentos. A palavra de Deus nos adverte que precisamos balizar as nossas amizades segundo alguns princípios morais e espirituais inegociáveis, para que assim perdurem por longos anos, de forma plena e saudável os relacionamentos. Dentre estes princípios morais e espirituais, nós podemos mencionar, em primeiro lugar, a sabedoria. A sabedoria de uma pessoa não se reflete apenas no grau de conhecimento que esta pessoa tem, mas também a sabedoria de um homem se exprime pelo seu comportamento moral e espiritual, suportado pela sua retidão, pelo seu bom senso, pelo seu juízo, procurando sempre agir de forma correta, sem prejudicar ao seu próximo. Este é o homem sábio. Manter relacionamentos nas redes sociais ou em nosso ciclo interpessoal
com pessoas que não respeitam os princípios cristãos da sabedoria, exalando então retidão, bom senso e justiça, nos tornará insensíveis e de má índole. A palavra de Deus nos adverte que devemos prospectar e manter amizades com pessoas sábias, para também nos tornarmos cada vez mais sábios. É o que diz Provérbios, no seu capítulo de número 13, Provérbios 13, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Como segundo princípio cristão para uma amizade duradoura, nós temos a pacificação. A amizade com pessoas que, ao nível de diferença de pensamentos, sempre busca o estabelecimento do equilíbrio e da convergência das ideias, rejeitando contendas, antagonismo e beligerância, são pessoas de paz. E por isso geram sempre nas relações de amizade um bem-estar social e espiritual. Manter relacionamentos nas redes sociais ou em nosso ciclo interpessoal com pessoas briguentas ou coléricas certamente nos induzirá a viver em contendas e desequilíbrio da alma. Não sejamos companheiros de pessoas contenciosas ou iracundas. É o que diz em Provérbios, melhor dizendo, capítulo de número 22, versículo 24 a 25. Diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com um homem colérico. Em terceiro lugar, nós temos a fidelidade. Relacionamentos duradouros se apoiam no profundo e resistente pilar que é a fidelidade, sendo esta virtude caracterizada por aquele que é leal, confiável e honesto. Manter relacionamentos nas redes sociais ou em nosso ciclo interpessoal com pessoas infiéis nos trará repentinas frustrações, decepções, acompanhadas de sentimento de ódio e de vingança. A Bíblia Sagrada proclama que devemos ter muito cuidado com essas pessoas, especialmente as que estão intimamente ligadas a nós. E nós podemos ver exatamente isto na palavra do Senhor no Salmo de número 41, versículo 9, que diz: até o meu amigo íntimo, em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Uma advertência às pessoas infiéis. Em quarto lugar, nós temos a exortação. Amigos leais e verdadeiros são aqueles que nos repreendem e nos corrigem com palavras francas e honestas ao realizarmos atos ou condutas reprováveis diante de Deus e dos homens. Amigos que nos exortam construtivamente, buscam a nossa correção moral e o nosso crescimento espiritual, sendo estes os que verdadeiramente nos amam. Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 5 e 6. Provérbios 27, versículos 5 e 6. Diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Por último, nós não poderíamos deixar de mencionar, como princípio cristão para uma amizade duradoura, o amor. Como em qualquer relacionamento, a amizade entre pessoas deve ser permeada pelo amor incondicional, e isto deve ser recíproco. Devemos ter bons amigos e ser também um bom amigo, sempre disposto
a ajudá-los. Provérbios 17:7 diz assim: ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. O que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Concluindo a nossa aula de hoje, a Bíblia Sagrada é um manual de vida abundante para qualquer pessoa. E a partir desta constatação, o homem deve pautar os seus relacionamentos familiares, sociais, no trabalho, na escola, nas redes sociais ou de qualquer ordem, segundo os preceitos e ensinos da palavra de Deus. Uma bênção especial para você. Amor a Cristo. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir.